Aeronáutica tem novo comandante. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na base aérea em Brasília. O ministro da Defesa falou da importância das Forças Armadas para as instituições e também para o combate à Covid-19. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assumiu o comando da aeronáutica no lugar do também tenente brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes. A transmissão de cargo foi na base aérea de Brasília e a cerimônia é conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro. Nascido no Ceará, o novo comandante ingressou na Força Aérea Brasileira em 1975 e, em março de 2018, foi promovido ao posto de tenente brigadeiro. Nesse período, assumiu diversos cargos de chefia e direção, como o comando da Base Aérea de Fortaleza. Além disso, possui 4.000 horas de voo, dessas, mais de 2.000 em aeronaves de caça. Seguiremos em nosso processo de evolução contínua, adaptando a estrutura organizacional à estratégia estabelecida, caminhando do possível ao necessário e melhorando nossa eficiência. O ministro da Defesa... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de junho de 2024, são 10 horas e 30 minutos. A situação de Bolsonaro e da extrema-direita se complica diante da postura adotada pelas Forças Armadas ante a tentativa de golpe de 2022. O que você acaba de ver é aquele que Bolsonaro escolheu para comandar a Força Aérea Brasileira, a FAB, na parte final do seu mandato. O brigadeiro do ar Batista Júnior agora torna-se um grande problema junto com o ex-comandante do Exército de Bolsonaro, Freire Gomes, porque ele acusa o Bolsonaro de ter tramado um golpe. É ele que acusa quem o Bolsonaro escolheu para comandar a Força Aérea, assim como quem o Bolsonaro escolheu para comandar o Exército na parte final do governo dele. Então aí, minha amiga, meu amigo, as declarações que você vai ver que acabam de ser dadas pelo brigadeiro do ar Batista Júnior são não só de lavar a alma, como de cair o queixo. Bom, primeiro vamos só relembrar aqui rapidamente que o ex-comandante da Aeronáutica disse à Polícia Federal que Bolsonaro foi avisado que poderia ser preso se insistisse em plano golpista. E quem avisou foi o comandante do Exército. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Júnior, disse em depoimento à Polícia Federal que relatou ao ex-presidente Jair Bolsonaro ser contra as articulações para golpe de Estado. Segundo Batista Júnior, ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmou a Bolsonaro, em reunião com os comandantes das Forças Armadas, que teria que prender o Bolsonaro se ele tentasse ir até o fim com o plano golpista. O sigilo dos documentos foi retirado pelo STF, pelo ministro do STF, Alexandre Moraes, para que as pessoas vejam o tamanho das provas, a quantidade e a força das provas que há no sentido de que Bolsonaro tentou um golpe no Brasil. Não é o PT, não é o Lula, não é um comunista, é o sujeito, são os dois sujeitos que o Bolsonaro escolheu para comandar respectivamente o Exército e as Forças Armadas, respectivamente, o Freire Gomes e o Batista Júnior. O Batista Júnior afirmou que em uma das reuniões dos comandantes da Força com o Bolsonaro, após o segundo turno das eleições, depois de o Bolsonaro aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de institutos previstos na Constituição, GLO, garantir lei e a ordem, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso Bolsonaro tentasse tal ato teria que prender o presidente. Bom, agora o Batista Júnior dá uma paulada nos bolsonaristas, chama-os de golpistas e deixa claro mais uma vez que ele vai até o fim para acusar o Bolsonaro de tentar um golpe. Seja claro se usar a palavra golpe. O ex-comandante da FAB de Bolsonaro rebate um internauta
bolsonarista e defende a eleição de 2022. O tenente brigadeiro disse que os apoiadores do ex-presidente tiveram o direito de se reunir e protestar dentro da lei e que nenhuma fraude nas urnas foi detectada. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da aeronáutica no governo Bolsonaro, saiu em defesa do último processo eleitoral em 2022. Em uma publicação no Twitter, ele rebateu um bolsonarista sobre a fiscalização das urnas. À época, as Forças Armadas participaram do processo de fiscalização do sistema. Um perfil bolsonarista, um sujeito que se diz apoiador de Bolsonaro, afirmou que as Forças Armadas se acovardaram diante do seu dever, se referindo aos atos feitos por apoiadores do Bolsonaro após ser derrotado por Lula. O tenente brigadeiro, ex-comandante da FAB, escreveu para esse bolsonarista que os militares apoiaram o direito dos apoiadores de Bolsonaro de se reunirem e protestarem dentro da lei. E ele afirmou o seguinte, que as supostas fraudes eleitorais não foram comprovadas e tirou um sarrinho, tirou um pelo da cara do bolsonarista. Ele disse: qual dever você acha que as Forças Armadas não cumpriram? Seja claro se precisar usar a palavra golpe, concluiu, né? Aqui você tem a fala do general. As Forças Armadas apoiaram o direito de se reunirem e protestarem dentro da lei. Elas participaram do processo eleitoral, seja claro se precisar usar a palavra golpe. O sujeito disse, o tal de Léo Maranhão, as Forças Armadas se acovardaram diante de seu dever. Quando o povo clamou, eles fingiram escutar, mas era tudo armadilha. E aqui ele colocou um videozinho, né, do gado chorando na rua ali. Vamos ver esse videozinho aqui para dar um pouco de risada, né? Aí que coisa heróica, né? Menino golpe de Estado. Essa gente tá fazendo essa cena toda para pedir uma ruptura democrática, para jogar fora os votos do povo brasileiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.